Vamos orar ao Senhor, pedir que essa oração se cumpra. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, cumpra em nós essa oração. Usa a tua palavra para que isso seja uma verdade absoluta. Sonda-me, conhece, usa para a glória do seu nome, Senhor. Essa expressão com música chegue ao trono da graça, seja parte do que trazemos para esse altar edificado hoje, para esse ano de 2019. Oh, papai, essa disposição de ser usado pelo Senhor, essa entrega ao Senhor, seja plena, seja verdadeira em nossas vidas, em nosso coração nessa noite, para a glória do seu nome. Deus, quem está nos assistindo pela internet agora, tão distante daqui, também esteja se disponibilizando ao Senhor, também esteja com o coração aberto, para que o derramar poderoso dos céus seja abundante em cada lar, em cada família, os representados aqui, os que estão distantes, aqueles pelos quais oramos e oraremos ainda hoje. Senhor, em qualquer circunstância, o teu poder seja multiplicado, aperfeiçoado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Antes de sentar, você pode cumprimentar quem está perto de você aí, por favor. E desejar sim um feliz ano novo, né? Para a gente começar esse tempo juntos aqui de oração, de altar. Muito bem. Termina aí. E à medida que for terminando, se assente, por favor. Você recebeu um outro, além do seu boletim ordinário, recebeu um boletim extraordinário. Extraordinário porque tem um papelzinho mais grosso, né? Tem um tamanhozinho diferenciado, tem mais dobras do que o outro. E esse não é um boletim para você deixar no banco, nem enfiar por aí, porque eu gostaria que você usasse ele o ano inteiro. Vai facilitar a sua vida, a nossa vida enquanto igreja. Nesse boletim especial nós temos aqui a programação da igreja, os objetivos gerais e específicos. Então, o que nós vamos fazer no dia 19 de janeiro? Você vai lá e olha, tem uma atividade social. Aí você vai ter que dar uma ligada no culto para fazer. Ah, já sei, vai ser o dia do caldo, o dia também daquela aula inaugural de música. Então você vai acompanhar a vida da igreja a partir desse boletim. Com certeza, algumas coisas, né, podem mudar, mas a maioria, o esqueleto, está aqui para a gente poder trabalhar a partir disso. Tá certo? Endereço, telefone do pastor, dos presbíteros, segundo a sua necessidade. E, super legal, no verso, você tem um mapa de leitura bíblica. Nós estamos te provocando, e vamos falar disso hoje na ministração, para você ler a Bíblia Sagrada, de janeiro a dezembro. Esquece o que passou. Você chegou hoje de férias, está chegando aí, né? Então você começa aqui no Gênesis, no dia 7, dia 6, dia 7, e segue aí ouvindo o Senhor através da palavra. Ah, pastor, mas esse negócio de ler a Bíblia 3 capítulos por dia, isso não ajuda em nada. Não ajuda se você não ler a Bíblia, meu irmão. Se você ler a Bíblia, o jeito que você lê tá bom. O jeito que você lê. Ah, porque eu prefiro leia a Bíblia. Leia a palavra do Senhor. E isso é que você precisa e eu também. Muito bem. 2019 nós temos um tema e eu queria que você me lembrasse, por favor, o tema de 2019. Não é só maturidade. Assim, ok. Rumo à maturidade. É o tema do nosso 2019. E nós vamos, nesse boletim também, especial para não jogar fora, você tem também, a cada mês, escrito que é o nosso tema. E o nosso tema de janeiro é maturidade e fé. Maturidade e unidade, maturidade e proclamação, essa coisa aí sobrou um tio ali, né? Proclamação, o que é essa igreja? O que é a igreja se nós não somos proclamadores do Evangelho? Não somos igreja.
Maturidade de fidelidade, maturidade de família, maturidade nas crises, maturidade de finanças, maturidade de fruto, maturidade de serviço, maturidade de gratidão, maturidade de resiliência, maturidade de esperança. São temas que vamos trabalhar ao longo desse ano, buscando do Senhor maturidade nos nossos corações. No PG, estudamos sexta-feira, maturidade no amor. E aí, mesmo o grupo que não pôde se encontrar, dá uma olhada no estudo, que foi uma bênção, e você vai ser abençoado. E por causa desses temas, por causa desse ano, nós convidamos os irmãos, desafiamos os irmãos a um tempo de jejum e oração. 12 dias no mês de janeiro, jejuando e orando pelo ano de 2019. E a cada dia, ao meio-dia, na hora de começar a entregar o nosso jejum, no nosso altar ao Senhor, nós entregamos ridiculamente meio-dia. Só ficou para trás um café da manhã e alguns nem o fazem, né? Nem o tomam. Então você pode esticar o seu jejum, esticar o seu tempo. Fizemos orientações. Você toma remédio, levanta, toma água, toma o seu remédio normalmente. Você não deve deixar de tomar água enquanto jejua. E na hora que você achar que é o bastante, você vai orar junto com a igreja, em unidade com a igreja, de base no material que nós enviamos no grupo da igreja, para que a gente tenha sintonia na oração. E a Bíblia fala que 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele é presente. Quando nós estamos de acordo com alguma coisa, Ele tem prazer em nos ceder, em nos doar. Aliás, tudo é nosso. Falta-nos unidade para ir lá junto buscar. Ele não entrega de um em um. Deus só faz para o atacado, só faz para o corpo, para a unidade, não é? Não serve para a mão sozinha, nem para o pé sozinho, vai ser para o corpo inteiro. E é assim que funciona. Aí nós entregamos o jejum e nós vamos seguir a nossa vida até o dia 12. Ah, pastor, eu cheguei hoje de viagem, não sabia de nada. Começa hoje, meu irmão. Quem chega no meio do dia, no fim da tarde, recebe o mesmo salário no fim do dia. É assim na fazenda de Jesus. Então você pode entrar aí, que você tem direito ao mesmo privilégio de quem chegou no primeiro dia, jejuou até todos os dias, não tem problema, entra, simplesmente entra na presença do Senhor. Diga amém, você entendeu? Amém, amém. Amém. Hoje nós jejuamos, colocando diante do Senhor o mês de julho, que fala das crises. Falaremos de crises tão comuns para todos nós, tão comuns para nós imigrantes, chegantes, insignificantes, insignificantes. Conhece essa história? Os que estão chegando, os que já estão há mais tempo e os que estão saindo, né? Nossos visitantes. Mas nós vamos trabalhar isso no mês de julho e oramos para que no mês de julho você seja abençoado. É isso que estamos fazendo nesses dias em nome do Senhor. Amém. Gênesis capítulo 12, nós já lemos de 4 ao 6. Vamos começar a história agora. Vamos ler de 1 ao 3, também ler Hebreus 11, versículo 6. O tema do mês de janeiro é maturidade e fé. Gênesis capítulo 12. Vai começar a história da fé. Não dá para falar de fé sem passar por ali, sem passar por Abraão e o altar que ele edificou ao Senhor. As crianças estão sendo convidadas, as crianças de 6 a 11 anos. Adolescentes também. Ok. Gênesis capítulo 12, de 1 a 3, depois Hebreus 11, versículo 6. Vamos ao texto sagrado. Sentadinho, com seu coração aberto. Nós vamos ver sobre maturidade de fé. 4 pontos para amadurecer em fé, em nome de Jesus. Então o Senhor disse a Abrão. Disse a quem? Abrão. Não confunda com Abraão. É um outro homem, uma outra pessoa. O Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o amaldiçoarem, abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você
todos os povos da terra serão abençoados. Outra versão fala, na sua semente, todos os povos da terra serão abençoados. Hebreus 11, versículo 6, talvez um dos textos mais famosos sobre a fé, para falarmos na fé. O capítulo 11 é a galeria da fé. No versículo 6 diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Repete isso comigo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Papai, abençoa os professores e as crianças lá no segundo piso. Dê a eles graça do Senhor para ministrar, para receber ministração. Aqui da mesma forma, papai, dá-nos coração de criança agora para ouvir a tua palavra, para recebermos do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Se eu voltar com vocês para o primeiro capítulo, versículo de Hebreus 11, ele vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Por ela, os antigos alcançaram testemunho. E com essa introdução, ele começa a lembrar os antigos o testemunho que alcançaram. Pela fé, Noé construiu a arca. Pela fé, Abraão saiu da sua terra, da sua parentela. Pela fé, pela fé, pela fé. E ele vai contando os grandes heróis que nós sabemos que foram beneficiados pela fé de maneira positiva, a ponto de serem libertos, a ponto de serem abençoados, a ponto de libertarem a nação. Mas tem aqueles que alcançaram pela fé, foram alcançados pela fé de maneira negativa, no sentido de que morreram por causa de Deus, morreram por causa do Evangelho, e esses a terra não é digna. Esses que morreram por causa do Senhor alcançaram, na realidade, um nível de fé ainda mais elevado do que aqueles que suportaram e venceram de maneira positiva esse caminho de fé. E aí nós estamos, de base nisso, orando a cada dia e entendendo que fé, de base nessa maneira como o autor de Hebreus coloca, é também uma vida de investimento naquilo que você crê. Quer vai te fazer ficar num lugar especial, por exemplo, Esther, né? E o seu tio Mardoqueu, depois daquele tempo de luta, aqueles 3 dias de jejum total, nem água beberam naqueles 3 dias, eles foram à luta e alcançaram a vitória, salvaram a nação, glória a Deus! Quer seja essa vida de investimento que vai levá-los a esse lugar, quer seja a vida de investimento que levou Sadraque, Mesaque e Abednego a dizer para o rei: ó rei, o meu Deus, o nosso Deus, se Ele quiser, nos livrará da fornalha de fogo ardente, mas se não quiser, ó rei, nós seremos queimados na fornalha de fogo ardente. E aí, queridos, eles foram lá lançados, e Deus fez o que quis fazer. A uns Deus quis salvar, a outros Deus quis que ficassem torradinhos na fornalha, não naquela ocasião, lógico, né? Mas quantos morreram na história da igreja por causa do Evangelho? Então, a fé é uma vida de investimento naquilo que você crê. O que é que você crê? De base nisso, na proposta que a Bíblia fala da fé, eu queria colocar, então, 4 coisas que você precisa investir. 4 pilares, 4 pontos a refletir sobre a fé. E o primeiro, nós já falamos dele, é investir nas Escrituras. Vou voltar a fazer propaganda do boletim que não é para jogar fora, o papel é durável, é para você guardar dentro da sua Bíblia. Ah, pastor, eu não tenho Bíblia de papel. Devia ter.
Mas se não tem, guarda lá perto de onde você lê, no seu computador, na sua máquina. Pastor, eu leio, tenho um material, tenho um aplicativo que todo dia me faz ler a Bíblia, não tem problema. Mas invista nas Escrituras. Você precisa saber aquilo que você crê. Você não vai amadurecer na fé se você não sabe a base disso. Nada vai crescer se não tiver base. E se crescer, cai. Cai. É melhor que não cresça. Quem não tem base bíblica, é melhor ficar onde está, sentado, prostrado. Porque o que crescer em cima disso vai cair. A casa edificada sobre a rocha, ela vai sofrer vento, tempestade, águas, e ela não vai cair, porque ela tem base. A casa edificada sobre a areia vai sofrer tempestade, vento, água, maremotos, e ela vai cair. E não é nada contra ela, não é nenhuma perseguição, não é nada disso. É porque tem que cair. Está edificada na areia. Ela foi construída para cair. Ela foi construída para passar logo. A vida do cristão, sem essa base bíblica, querido, se ele não sabe responder a razão da sua fé, vai ser atropelado no meio do caminho. E pode ser que sobreviva, mas quietinho no canto, com medo de sair do canto, porque se ele aparece de novo, ele vai ser de novo atropelado. E o tempo todo somos atropelados pelo mundo. Então qual a base da sua fé? O texto de Efésios fala que nós somos salvos por meio da graça. Somos salvos por meio da graça, não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. E nós alcançamos essa graça por meio da fé. Então não é a fé que salva, é a graça. A graça é o movimento de Deus te oferecendo alguma coisa, te oferecendo tudo. E a fé é o nosso movimento de receber aquilo que Ele tem para nos dar. E principalmente, Jesus fala que aquele que deu o seu próprio Filho não nos dará com Ele todas as coisas. Aquele que nos deu a salvação não nos dará todas as coisas. E Paulo incita os efésios a desenvolver a sua salvação. O que é desenvolver a sua salvação? Exatamente esse conhecimento, essa consciência do que nós estamos fazendo, o que temos que fazer. Vou repetir um exemplo que tenho dado todos os dias aqui, para a gente entender o que é desenvolver a salvação. A salvação é de graça, é pela graça. É por fé que recebemos, que alcançamos. É o mistério de Deus que nos alcançou. Por que alcançou a mim e não o meu irmão, o meu vizinho? Me alcançou por graça, por misericórdia, por ação de Deus. Não fiz nada para nascer. Nasci. Só que eu posso continuar com um bebê no colo da mãe e hoje ele não vai nem me ajudar. Se estivesse ali empurrando a mãe, bagunçando e tal, mas ele está tão quietinho hoje. Mas é um bebê no colo da mãe. O verbo daquele menino é me dar. E o verbo da mãe, adulta, é receber. Essa criança, é natural para ela que ela só peça. A oração dela é me dá, mãe, me dá. Mas a mãe, o pai dessa criança, como adultos, são os supridores disso. Nós, enquanto filhos de Deus, podemos escolher onde é que vamos ficar. Ali naquele lugar de menino, e que é maravilhoso, é um tempo gostoso, só que não pode ser eterno. Senão nós seremos crianças especiais, senão nós seremos adultos especiais, porque temos a idade que temos, mas não produzimos, nós não facilitamos a vida do nosso pai. Ou nós seremos filhos adultos que estão dizendo assim, pai, e agora? O que o Senhor quer de mim? Como é que eu posso te ajudar? Como é que eu posso te servir? O que eu posso fazer para o Senhor? Imagina o Carlos, o nome que eu ouvi hoje, com 2 meninos daquele tamanho, se esses meninos têm a postura desse filho adulto e não do bebê no colo. Esse pai está feito, essa mãe está feita. Como é que chama a mãe desse menino mesmo? Bertane. Está feita, com 2 meninos desse tamanho, com a disposição de continuar crescendo. Imagina nós como filhos de Deus. Em relação à Bíblia Sagrada, é exatamente isso. E eu queria que você entendesse que a Escritura é o trilho da fé. Sem a Escritura, a fé não amadurecerá. Aquilo te lembra o quê? Por favor, me ajuda. Uma vasilha de? Vamos lá. Uma vasilha de quê? Alguém errou feio aí. Uma vasilha de isopor, tá bom?
uma vasilha de isopor. Muitos de nós, queridos, muitos de nós têm a fé, têm a ciência de que isopor é descartável. Confere? Claro que é descartável. Desculpa, a expressão não é essa. Isopor que é descartável é reutilizável. Para você, isopor é reutilizável ou não? Pois bem, mas a maioria de nós acha que é. Tem tanta certeza que depois do culto come a macarrãozinho com creme e pega o macarrãozinho com creme, o isopor, e joga na vasilha de recicláveis. Aí depois a gente vai separar e fala, meu Deus do céu. A pessoa acredita que está fazendo a coisa melhor do mundo, ao invés de jogar a vasilhinha de isopor no lixo comum, no lixo, vai lá, tem o trabalho de achar o reciclável e lançar ali, por fé! Por fé! E eu fico pensando, meu Deus do céu. É assim a nossa vida de fé sem as Escrituras. Você faz bobagem, que nem imagina o que está fazendo. Imagina que isopor fosse reutilizável. Continua fazendo bobagem, meu irmão. Porque nada que está sujo de macarrão com creme pode ser reutilizável. Se você fosse lá, lavasse a vasilhinha, enxugasse e voltasse para o lugar de reciclável, aí seria reciclável. Fora disso, é uma fé boba. É uma fé que faz barulho, que o isopor faz barulho, mas que faz a coisa errada. Abraão foi esse moço, na saída da sua terra, para a terra que Deus lhe mostrou, ainda ele chamava Abrão, não tinha ainda conhecimento de Deus. E esse moço saiu por aí, colocando isopor sujo, resto de chá, resto de macarrão, na vasilha de reciclável, se achando. Então, enquanto ensino sobre a fé, você vai aprendendo isso também lá em cima hoje. Não ponha isopor na vasilha de reciclável, porque só dá trabalho e não está fundamentado na lei da nossa cidade. A nossa cidade não recicla isopor. É reciclável sim, mas é muito caro, é muito leve, vem do petróleo. Esse negócio ninguém faz nada com ele não. Por favor, coloque no lixo, tá bom? E a sua fé, se não estiver fundamentado na palavra, você vai fazer muita coisa bem intencionado, mas você vai chegar nessa situação. Meia verdade, o isopor é reutilizável, se você lavar e guardar. O isopor pode ser reciclado, mas aqui não é. Logo, meia verdade é mentira. Meia verdade é sofisma. Sofisma é uma coisa que você coloca muito bonito, muito atraente, mas que é mentira. Metade é verdade, a metade é mentira. Isso não vai te levar a lugar nenhum, querido. Uma verdade, uma meia verdade, um sofisma, diz que todos os caminhos levam a Deus, basta ser sincero. Isso é verdade, querido? Isso não é verdade, isso é mentira. Igual o isopor como uma peça reutilizável ou, pelo menos, reciclável. Quando nós não conhecemos as Escrituras, nós aceitaremos os lindos sofismas que tem por aí. Porque a Escritura, querido, muitas vezes não é tão linda assim. Quando você lê a Bíblia Sagrada, você entende que o homem sem Deus não é condenado por Deus, ele está condenado pela atitude que tomou, ele está caminhando para o inferno, caminho para a perdição. E que Jesus não veio para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Ele fala, Deus enviou o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu preciso de voltar o meu coração e perseverar nas Escrituras, porque meia verdade é uma mentira inteira, é um sofisma. E eu preciso de estar fundamentado na palavra. Por favor, utilize esse boletim o ano inteiro. Perdeu, pede outro. Caminha, realmente marcando, insistindo, porque é a partir do mínimo, que é o conhecimento da letra, que sozinha mata, que o Espírito vai entrar e vivificar. Pastor, a letra mata, é o Espírito que vivifica, mas cuidado para você não estar lançando isopor no lugar errado, para a sua fé não estar fundamentada no vazio, para a sua edificação não cair, porque o que não é fundamentado na Escritura vai cair. Segundo ponto que eu quero lembrar para você é sobre a perseverança. Nós precisamos de perseverar
crescendo no Senhor. Aquela criança no colo da mamãe, daqui uns anos, vai estar maior que os meninos ali de trás, que os meninos vão parar de crescer. E a criança continua crescendo. Ela vai ganhar de vocês. De mim ela vai ganhar com meia hora. Mas de vocês vai gastar mais um tempo. Ela vai continuar crescendo. E vocês pararam de crescer. E as crianças vão continuar crescendo. E nós, enquanto filho de Deus, precisamos continuar crescendo. Lembra da história de Joãozinho, o pé de feijão? Era um menino pobrinho, o maior problema lá. E ele gachou uns carocinhos de feijão. E aí ele jogou ali e foi dormir. No outro dia... tinha uma grande árvore frondosa e que dava para escalar. E Joãozinho foi subindo, subiu até as nuvens e chegou lá. Ele encontrou um castelo terrível, grandão, mas muito atraente. E Joãozinho entrou no castelo, chegou lá, tinha um gigante feroz. E Joãozinho acabou levando todo o ouro daquele gigante e desceu e cortou o pé de feijão. E o gigante caiu e morreu e viveram felizes para sempre. Não é assim a vida de fé. Não é mágica. Não é um feijão mágico. É dia após dia, passo a passo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Não é o farol desse que fica assim, incomodando a gente. É lâmpada para os pés, é um farol a cada passo e a cada passo. E assim que Abraão saiu da sua terra, ele não saiu com um mapa, ele não saiu com um projeto feito lá naquelas empresas que vendem por aqui, né? Está no Brasil, o cara fala tudo que vai ser no segundo mês, no terceiro mês, no 10º mês, daqui a 2 anos você vai ser um cidadão, um cara... Não tinha nada disso com Abraão. Abraão falou, sai, Abraão. A cada passo a gente conversa, a cada altar, a cada passo, a cada crescimento, você vai me conhecendo. Mas tem que perseverar, queridos, porque dá vontade de desistir. Dá vontade de desistir, crescendo diariamente, e você vai colher na medida que plantar. É um princípio espiritual que vale muito bem para a vida comum, para a vida secular. E quem está imigrando sabe muito bem disso. Você vai aprender francês se estudar. Vai aprender inglês se estudar. Você colherá na medida da perseverança na semeadura. Semeie bastante, você colherá bastante. Olha o texto sagrado que ele fala. Gálatas 6, de 7 a 9 diz, o que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a carne, da carne colherá destruição. Quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. A palavra do Senhor é, não desanime. Ele que te chamou, vai te fazer chegar lá. Mas no meio do caminho dá uma vontade terrível de desanimar, de chutar o balde, de abandonar tudo. Mas, por favor, a ordem do Senhor é não desanima. E o texto sagrado estava falando nesse capítulo aqui sobre relacionamento. Sobre essa coisa de estar junto aí. Nessa posição que vocês estão é fácil. Um olhando para a nuca do outro, não dá trabalho nenhum. Mas olhar para o olho do outro, difícil. Manter os olhos... Está olhando para quê? Meu cabelo está ruim? Está sujo? Está estragado? Meu nariz está sujo? O que foi? O que há? Quando a gente começa a olhar para o outro, fica difícil da gente manter o olhar, perseverar. E a fé, querido, a fé precisa de perseverança. A fé não depende das nossas experiências com Deus, depende do crescimento. As experiências que temos com o Senhor, elas são para aquele momento e elas não sustentam a nossa vida. O que sustenta é o crescimento diário com o Senhor. Você precisa aprender isso em nome de Jesus. Amanhã, dia 7 de janeiro, eu e Maria completamos 30 anos de casados. 30 anos atrás, eu estava com uma turma aí maior do que essa, como testemunha, e ela maravilhosa, com um vestido branco, com um negócio assim na cabeça e tal. Esse moço lindo, 20 quilos a menos, imagina. Que coisinha, maravilhosa. Mas ela era uma mulher de fé, ela via para frente, ela sabia que ia chegar o tempo, e ela perseverou. E pensando nesse texto, irmãos, não se canse de fazer o bem, porque colheremos se não desanimarmos. Não desanime do seu relacionamento, do seu casamento, da sua vida, do seu filho, da sua filha. Principalmente, não desanime do seu cônjuge. Sabe por quê? Porque foi você que escolheu. É sua responsabilidade. Sua responsabilidade. Se o filho que Deus te deu, um presente, é sua responsabilidade, quanto mais o cônjuge que você escolheu.
Nós recebemos um presente na semana passada. Aliás, o presente foi lá no aniversário da minha esposa, mas deixamos para comemorar nosso aniversário de casamento e tal. Nós somos num restaurante que os cegos nos servem no ar. E aí, toda a preparação, etc. E aí, de trenzinho, atrás do cego, entramos num lugar escuro, 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 absolutamente escuro, para ser servido por um cego e comer. Pela primeira vez, eu fiquei ali pensando como que nessa história, 30 anos depois, como que isso mostra o que o outro sofre com a gente. O outro não sabe nada, gente. O outro é cego sobre quem somos nós. E a gente fica tateando para reconhecer quem é o outro, para descobrir o outro. É por isso que tem que ter paciência e perseverar. 30 anos depois, a gente já se conhece mais ou menos. Mais ou menos. Não desanime. Persevere. Tateia um pouco mais. Pergunta um pouco mais. Sabe? E quando você é um cego, surdo e analfabeto, complica mais. Porque depois que estávamos comendo, descobrimos que, lendo o cardápio, escolhemos carne crua. E nós não queríamos carne crua. Mas escolhemos. E comemos. Eu comi a carne crua porque o francês estava devendo essa matéria, sabe? O certo é que nós escolhemos e comemos. Por quê? Semeamos e colhemos. Que ele tem semeadura que é assim, imediata, né? Você semeia e colhe. Semeei cá fora, lá dentro eu colhi. Eu quero esse trem aqui, ó. Era carne crua. E eu comi. Glória a Deus. Terceiro item, além da perseverança, é fé e jejum. Meu Deus do céu. 3 textos para você pensar sobre isso. O primeiro é Marcos 9,19. Quando Jesus fala, ô geração incrédula, até quando vos sofrereis? Por que ele fala isso? Porque o menino endemoniado não pôde ser liberto pela oração dos discípulos, nem do pai do menino, nem da família do menino, na multidão que estava ali. Ele chega do monte, repreende Satanás, o demônio vai embora e o menino é livre. Senhor, por que nós não podemos libertar o menino? Ele disse, essa caça de demônios só se expulsa por jejum e oração. Não é só oração, jejum e oração. Em Mateus capítulo 6, ele está ensinando sobre o jejum e diz assim, olha, quando for jejuar, não faça como a turma que quer aparecer, que nesse dia não lava o rosto, nesse dia não escova dente, nesse dia veste um pano de saco e sai pela rua dizendo assim, oh, estou jejuando, para aparecer. Já apareceu, já recebeu o seu galardão. Mas você, quando jejuar, entra no seu quarto, vai orar em secreto o Senhor vai te abençoar. Né? E outro texto de Atos, capítulo 13, que a igreja estava orando. Paulo, Barnabé, toda a igreja, os presbíteros, estavam orando e jejuando, e o Espírito disse, separa aí para mim, Barnabé e Saulo, para uma obra que eu tenho para eles. Queridos, o texto sagrado fala que se você quer mais percepção das coisas de Deus, você precisa incluir o jejum na sua vida. Ah, mas minha vida está assim, está assado, mas você, o mínimo que nós podemos caminhar. Pastor, jejum é um negócio do Velho Testamento, meu irmão. Se jejum fosse um negócio do Velho Testamento, Jesus não teria feito, não teria ensinado, porque no primeiro versículo ele fala que se nós queremos uma casa liberta, temos que jejuar pela nossa casa. No segundo versículo, ele está ensinando que Deus espera que a gente jejue. Quando jejuares, faça assim, não faça como eles. E no terceiro, ele fala que uma igreja poderosa, que opera, que serve a Deus realmente, jejuava. E essa igreja precisa também para que seja assim. Então, queridos, o Luciano Subirá fala numa ministração que jejum no Novo Testamento não é mera informação, é ênfase de Deus mostrando que isso deveria ser parte da cultura da igreja, parte do dia a dia da igreja. Pastor, então eu não vou comer mais? Não é isso, irmãos, é tirar um dia por mês, por semana, por quinzena e separar ali com o Senhor. Se você quer percepção das coisas de Deus, mais do que você tem, agregue jejum à sua vida. Pastor, é obrigatório? Não, você não é obrigado a nada. A nada. Mas se você quer ser o menino do tamanho do Felipe, o outro é maior.
do Mateus e não do tamanho do Noah, você precisa de agregar. Pastor, mas que isso tem a ver com salvação? Nada, tem a ver com crescimento, com robustez, tem a ver com saúde espiritual, tem a ver com a percepção do reino de Deus, tem a ver por não ficar no vazio, caindo sem saber onde tropeça. Tropeça e cai sem saber onde caiu. Porque está embaçado a vida espiritual, está embaçado sobre a sua vida. Não tem investimento nem na escritura, não tem investimento de perseverança. Você começa e larga tudo para lá e não tem investimento na intimidade com o Senhor. E por último, querido, fé e prazer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Diga, agradar. Agradar é isso, é dar prazer, é se envolver, é estar junto por estar junto. Você não pode agradar a Deus sem fé. Sem fé. Fé fala de prazer, de alegria. É preciso que você saiba que se você se aproxima de Deus, você será galardoado. Ele é galardoador. Ele recompensa aqueles que o buscam. Aleluia. Como, pastor? Meu irmão, de tantas maneiras tremendas. Tantas maneiras. Jesus disse para os seus discípulos que aquele que deixa pai e mãe e o que deixa por amor de mim, herdará nesta terra 100 vezes mais. E na eternidade não dá para fazer conta. Mas você precisa. Como falta percepção espiritual, a gente não percebe o que está acontecendo. Lembra daquele menino do profeta? Que estava morrendo de medo, comendo as unhas, batendo o joelho. Senhor, olha o que está acontecendo, olha quantos inimigos. E o profeta falou, Senhor, abre os olhos dele, deixa ele ver. Aí ele se alegrou, porque ele viu o que estava realmente acontecendo. Ele viu para além da luta, ele viu para além do que é palpável, do que é natural. Sem fé é impossível agradar a Deus, e você precisa aproximar-se de Deus, saber que Ele existe, que recompensa aqueles que o buscam. Abraão, o amigo de Deus, ele não foi chamado amigo de Deus naquele primeiro capítulo, naquela primeira narrativa. Abraão colocando isopor sujo de macarrão na vasilha de reciclável. Abraão envolvendo com uma outra mulher que não era da conta dele. Abraão criando confusão aqui e acolá, mentindo para sua esposa e a respeito da sua esposa para o rei do Egito, para o rei dos filisteus. Abraão, enquanto caminhava com Deus, enquanto ia estreitando a amizade com Deus, enquanto ia construindo altares para Deus, foi se tornando amigo de Deus. E foi agradando a Deus. E foi vendo os seus planos, ou os planos de Deus se realizarem na vida dele de maneira absurda. Vendo mistérios, milagres acontecendo. Foi vendo um velho sendo frutífero, como a Bíblia fala, que é aquele que busca o Senhor, até na velhice serão frutíferos. E Abraão começa a ver o infinito, o futuro, e sabia que a geração dele abençoaria. Ele não sabia como, mas ele cria que ele abençoaria todas as famílias da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé comigo, queridos?